Olá, Dani Kadoshi em mais um podcast. Hoje com o tema Quer prosperar? Tenha mentores. E hoje a gente está aqui com o Liu Arthur, empresário, mentor e mestre esotérico em magia. E aí, Liu, tudo bom? Tudo ótimo, você sabe que sempre é um prazer estar com você, seja Obrigada. lá onde for. Exato. Ai, que bom. Bezrat Hashem. Seja nas nossas conversas sobre cabala, sobre espiritualidade, sobre Isso. negócios. Sempre é bom estar com você e você sabe que a companhia também gera toda a energia que está ao nosso redor, né? Com certeza. E agora para o nosso público, né? Para poder estar falando sobre esse tema, que é um tema que está muito na moda, e a gente vai tentar dar uma desvendada hoje no que tem de verdade, no que tem de mentira, e dissecar um pouquinho mais tudo que a gente tem para estar demonstrando, né? O mundo espiritual sempre gera nas pessoas uma curiosidade, Com porque certeza. nós somos uma tricotomia. Somos alma, corpo e espírito. Sobre o corpo, nós vemos, através dos nossos olhos, que é a janela da alma, e nós entendemos muito, Sim, embora há muito que ser descoberto. Porém, sobre a alma e o espírito, é um terreno que não se enxerga com esses olhos. com toda E a certeza. gente precisa de mentores. Um mentor nada mais é do que uma pessoa que já conhece o outro lado e ele pode nos mostrar o caminho das pedras para que a gente possa se descobrir. E descobrir o mundo espiritual é também descobrir quem nós somos e qual é a nossa função neste mundo. É porque é um todo, né, Liu? É isso que eu falo de mentora para mentor. Para quem não sabe, eu sou mentora em Cabala, né? Mentora de Cabalá. O Liu, ele tem todo esse trabalho, ele vai explicar um pouco melhor para a gente. Ele trabalha com desenvolvimento humano. Ele é uma pessoa apaixonada por negócios, né, Liu? Ele está muito perto da comunidade judaica, então ele já vem desenvolvendo todo um estudo, né? Todo um approach, toda uma vivência, né, nessa área aí. Conta um pouquinho para a gente como que começou isso, porque você ser empresário, a gente senta para conversar com ele, é uma coisa apaixonante que quando você vê já passou 1 hora, 2 horas É verdade. de tanto brilho nos olhos e ensinamentos e vivência que o Liu tem, né? Então, assim, e você também trabalha com vários rabinos, né? Sim. Então, assim, conta um pouquinho mais pra gente desse seu dia a dia, como que tudo começou. Eu acho que a gente indo por aí dá um panorama melhor, né? Na verdade, assim, a gente tem. Eu também sou dividido em 3 empresas. Então, eu tenho hoje a minha empresa, o meu escritório espiritual, que eu junto pessoas na jornada Ai, espiritual. que bacana. Eu tenho o meu escritório de mentoria pessoal, transformação pessoal de empresários. E eu tenho também a minha empresa de marketing, que tem todo o suporte de marketing para tudo aquilo que os empresários precisam para as redes sociais e para outras frentes também. A vida espiritual, eu imagino que também seja a sua história, a história de muita gente que está assistindo, ela começa já desde a infância. Com certeza. Desde criança você já começa a perceber coisas diferentes, como visões, Percepções. percepções, intuições, sonhos que se concretizam. Então você enxerga, você tem a possibilidade, que não tem uma explicação, você nasceu dessa forma, de poder acessar o outro mundo. Então, a minha vida, minha jornada espiritual, ela começa desde criança, ela vai evoluindo com conhecimento. E eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa. Enquanto as pessoas Sim. gostavam de estar brincando de pipa, de bola, eu estava estudando. Então, isso é uma característica não só minha, mas toda a comunidade judaica estuda muito. Fala que é dito como o povo do livro. Por quê? Porque estuda muito. Então, eu Exato. acho que isso faz com que você se desenvolva como pessoa e descobrir o mundo espiritual. Isso se desenvolve e eu começo a ajudar muitas pessoas já desde novo. O que o meu Interessante. sonho significa? Por que eu estou sentindo isso? Liu, qual o caminho que eu vou? Para a direita, para a esquerda? E aí você começa a entender que isso começa a gerar resultado na vida das pessoas. Então, para resumir a questão espiritual, o objetivo dela é gerar resultado para as pessoas. Com toda certeza. Esclarecer. Quando eu completo os meus 17 anos, a gente inicia estudos acadêmicos, então fiz relações internacionais, tenho diversos cursos, tenho a minha empresa de marketing,
Então eu manjo muito a questão de marketing. É verdade, gente. O Liu, assim, É. nessa área. Modéstia à ele é... parte, todo mundo que me conhece sabe que eu não. Exato. Modéstia à Não parte. brinca em serviço. Não brinco em serviço. Tem a questão espiritual. Conheço muitos milionários e bilionários. Então eu sei como é a mente de um milionário, eu sei como é o negócio de um milionário e o que ele precisa para performar melhor, não só na vida profissional, como espiritual e pessoal. Então tem muitos clientes que chegam para mim, você sabe disso, e conta para mim sobre a vida pessoal deles. Por quê? Porque não tem como desvincular a vida pessoal da vida profissional. E você sabe que é interessantíssimo isso, gente, que o Liu tá falando, porque assim, ele falou que ele gosta de estudar, e eu também estudo muito, eu estudei várias religiões, até eu ter esse chamamento para a Cabala, eu entender que a Cabala era mãe, né, mestre de tudo, de todas as coisas que eu estudei, passei, enfim, tinha meus campos de pesquisa, e um deles é justamente a vida de grandes empresários, dos bilionários do mundo, o que é que tem por detrás é objeto de estudo meu também. E assim, gente, não tem como. Se você for pegar as grandes pessoas do mundo, os grandes empresários, enfim, do Brasil, dos Estados Unidos, seja de onde for, o que vai acontecer? Você vai ver que eles têm mentores. E quem são essas pessoas? Pessoas ou que já estudaram muito ou que se destacam muito naquela área, né? Então ele pode ter mais de um mentor financeiro, um mentor espiritual. Então isso faz parte, por isso que é o tema da nossa conversa hoje. Você quer prosperar? Liu, é assim, eu não sei se você tem esse entendimento como eu tenho, mas ninguém prospera sozinho. Não prospera. É uma equipe, né? Por mais que esse programa hoje, podcast, ele é meu, tem toda uma equipe por trás, tem pessoas que foram anjos para eu poder também estar aqui. Então, assim, a gratidão também ela faz parte de um todo, né? Que é uma coisa que ela faz parte da Kabbalah, ela faz parte da psicologia, ela é uma ferramenta, né, muito poderosa também, mas assim, eu sou muito grata a essas pessoas, porque por mais que eu também seja mentora, tenho lá meu grupo de mentorados e tudo mais, o que acontece? Como você, é um pouco diferente, que o teu vai para um desenvolvimento humano, né, o Liu, ele tem esse outro lado de empresariado, ele tem o lado justamente dessa parte também do autoconhecimento, como eu também, em enfoques diferentes, mas ele é muito mais a questão de negócios, né? Sim. E de leis filosóficas, esotéricas, né? Você vai me corrigindo aí se eu estiver errada. Então, ele vai muito por esse lado. Mas o que acontece que eu vejo? Não tem como. Você quer prosperar, você tem que estar debaixo de leis, de buscar se conhecer cada vez mais, e o principal, de também estar fazendo ações para o seu próximo, porque é o que eu falei, ninguém chega lá sozinho. Não sei se você tem essa mesma percepção. Existe uma lei para a prosperidade, que essas leis aplicadas, elas formam a engrenagem para que você ande, avance. As principais são gratidão, que é o que você falou. Número 2, visualização. Número 3, sentimento. Número 4, ação. Então, se você é grato pelo que você tem, você está pronto para ter mais. Se você visualizar o que você quer, você está atraindo. Se você sentir como se você já tivesse, você está possuindo. E se você agir em prol do que você quer, que também está conectado a agir para um terceiro, por exemplo, você tem anjos, você tem pessoas que estão o tempo todo com você junto. Exato. Se você ficar na tua casa trancada, nada vai acontecer. Se você não pegar o teu telefone, nada vai acontecer. Se você não mandar mensagem, nada vai acontecer. Então, o processo de networking precisa que a pessoa haja. A ação é muito importante também, não só a questão mental. Nós estamos no mundo, a gente está em Malhut, a gente está no mundo que ele necessita da ação, né? Ninguém vai ter um galardão, um quinhão no mundo vindouro se só pensou. Ficou lá meditando no alto do monte a vida toda e não agiu. Não, você será medido pelas ações. Então, o quanto você age em prol do seu sonho vai determinar o tamanho do resultado. E presta atenção no que eu vou falar. Pequenas diferenças no desempenho
gera uma grande diferença no resultado. Eu vou te explicar. Tá uma corrida de jockey. Os dois treinou a vida toda, os dois estão a vida toda para ganhar aquela corrida. Um é pior que o outro? Não necessariamente, mas uma pequena diferença no desempenho, um vai levar ouro e o outro vai levar bronze, o outro vai levar prata. Então, E ninguém lembra do segundo lugar, né? ninguém lembra do segundo. Exceções. Raríssimas exceções. Raríssimas, até licença poética da palavra. Então, você precisa ter uma força esotérica junto com você, uma energia para fazer com que você tenha um desempenho melhor. Isso não faz de você uma pessoa melhor do que a outra, mas uma pequena diferença no desempenho gera uma grande diferença no resultado na sua vida. Por isso você precisa de mentores. E não vai conseguir chegar lá sozinho. Não, não consegue. E outra coisa, gente, aí vai um grande segredo também, né? Até bacana, né? De mentora para mentor, porque o papo ele encaixa. Eu sei exatamente do que você está falando e você também entende a minha linguagem. E que chegue para todos vocês aí. Uma coisa que eu falo, ela parece uma coisa recorrente, ela parece uma besteira. Então, assim, um empresário me procura, ele tem uma empresa ou uma pessoa que tem um projeto que ela quer levar adiante, etc e tal. Gente, Tzedakah, justiça social. Isso daí, né, Lil, ela faz, assim, total diferença. Então, o que acontece? Você quer prosperar, além de você não prosperar sozinho, você precisar da ajuda dessas pessoas, e não necessariamente eles sempre também vão concordar com a gente, mas a gente dá um mapa, né? A gente ilustra um mapa, uma luz, o caminho, não é opinião, eu sempre falo, não é opinião da Dani, né? É um estudo que foi feito, né? E eu tô te apresentando esse estudo, mas assim, é impressionante. As pessoas que me procuram, elas começam a fazer doações de forma inteligente para projetos que tenham a ver com a empresa dela, ou às vezes com o aprendizado que ela passou na infância. Então, assim, para você foi difícil você fazer uma faculdade, busque, eu até me arrepia, pega uma pessoa para você também mentorar, paga a faculdade dessa pessoa que é merecedora, lógico que você não vai escolher o acaso, mas você vai, inclusive, perder teu tempo, você vai se refinar como ser humano, como pessoa, né? E o universo vai te devolver aquilo, né? A Hashem, ele vai te devolver, porque isso está debaixo de uma lei. E é uma coisa tão gostosa, às vezes quando a gente, né, tá doando, você tá doando, aí eu ouço pessoas, mas eu, dando um exemplo, que a pessoa tá desempregada, ou que ela tá com muita dívida, você pode doar o seu tempo. Sim. Que é um ativo precioso. Vá a um hospital, faça um trabalho. E às vezes, gente, vou falar uma coisa para vocês. Você não precisa ir tão longe. Você tem teu vizinho, você tem ações no bairro, em pessoas que trabalham lá no teu prédio, no teu condomínio, né? Sim. E que você pode estar ajudando, às vezes até de forma anônima. Então, isso daí também é uma coisa que entra muito, que eu vejo muita diferença, é a questão da Tzedakah na vida das pessoas e de empresas e de organizações, né? Não, e eu vou falar isso daí da Tzedakah, que é o seguinte, é um segredo muito forte da prosperidade. A prosperidade, ela se manifesta através dessa lei. Olha. Liu, eu quero ganhar dinheiro. Liu, eu quero ficar rico. Liu, eu quero ser milionário. Adonai erroi lo etzai. Amém, vê amém. Ele é meu pastor, meu rei, e nada terei falta. Dele não terei falta. O que isso significa? Eu já tenho espiritualmente tudo aquilo que eu preciso. Eu preciso manifestar. E um dos portais de manifestação da prosperidade é através da Tzedakah, que é a justiça social. Quando eu me torno sócio de Deus, quando eu pego 10%, 20% e eu me torno sócio de Deus e Deus não precisa da minha grana, quem precisa é a pessoa que está perto de mim, e quando eu faço para a pessoa que está perto de mim, eu estou fazendo, na verdade, para uma divindade, eu estou fazendo para uma entidade, o que isso acontece? Se manifesta na minha vida. Então, se eu sou apegado ao dinheiro, que acontece muito com o signo de terra, com certeza. Se eu sou muito apegado a dinheiro, se eu sou uma pessoa que eu não consigo dar, provavelmente eu vou ser uma pessoa ferrada na vida. Ganha e perde, né? Aquele famoso, ela chega, empaca, volta. Volta, não acontece, não desenvolve. Por quê? Porque eu julgo. Olha só isso que eu vou falar. Tem pessoas que é muito comum.
pessoas que quando alguém vai pedir dinheiro no carro, no farol, sabe o que as pessoas falam? Eu não vou dar porque eu não sei o que ele vai fazer, vai comprar droga. Você quer ser tão controlador que você quer controlar até o que o cara tá pedindo dinheiro na rua vai fazer com o dinheiro. Eu falo assim que são os professores de Deus, né? Ele quer ensinar até o andar da carruagem, né? E esse não é o aprendizado, Não né? é aprendizado. Você que é mentora, você sabe disso. Então, a maneira como nós lidamos com o espírito do dinheiro, como a gente lida com essa entidade da prosperidade, vai ditar o quanto ela vai estar perto da gente. Então, se o dinheiro para você é um problema, se o dinheiro não é uma solução, se o dinheiro para você traz dor de cabeça, querida, então esse dinheiro vai passar longe de você, porque você não sabe lidar com o dinheiro. Com certeza. E você sabe que você tocou num ponto, Lil. Olha as dicas que a gente tá, a riqueza desse podcast, gente, vocês anotem tudo, grava, compartilha, salva, né? Porque assim, aonde vai chegar isso que você falou? No conceito de Kabbalah, a gente tem o Kli, que é vaso. Então, o que que acontece? Ah, mas por que que eu ainda não ganhei? Por que que eu não fiz? Igual ele falou, por que que eu não realizei? Gente, não precisa de muita coisa. Mais pra frente eu vou gravar um podcast sobre isso e eu quero que você venha, tá? Você Com tá certeza. convidado. E eu quero também um economista para poder validar esses estudos que eu faço, que é uma coisa muito interessante, que é assim, Lil, vamos pegar uma pessoa, o que isso tem a ver com o CLI, com o vaso? A gente pega uma pessoa que ela tá lá numa periferia, ela mora numa comunidade, ela é uma pessoa simples financeiramente falando. E essa pessoa ganhou 20, 30, 50 milhões na Mega Sena. Tem estudos, isso não é a Daniela que está falando, tem estudos que dizem que 2, 3 anos depois já começa a ter uma queda. Por quê? Porque até pelo conceito da Kabbalah, o quanto você... Olha como que é a sabedoria, né, de Deus, ela é fascinante, né? Quanto mais eu estudo, mais eu me fascino por aquilo e aquilo vai entrando na minha vida e eu vou vivendo aquilo e vivendo disso. E o que que acontece, gente? Quando você não está preparado, o máximo que você pode ganhar pela cabala é o dobro. Então, quando vem aquilo, o teu vaso ele não tem o suporte para receber toda aquela informação. É onde as pessoas se perdem. Se for homem, já larga a mulher. Tô mentindo? Não. Ele se seduz com o dinheiro, com o que. E é o que você falou, aquilo é um meio, mas não é um fim. E a gente tem que entender que o dinheiro, gente, o dinheiro é uma energia que Deus colocou no mundo, que existe no nosso mundo aqui, o mundo físico, que é justamente para a gente trocar e para a gente ajudar. Então, tem até uma história, eu não vou lembrar nomes agora, mas eu ouvi até de um rabino, que ele, eu não sei se foi o Bill Gates, foi um cara nesse naipe, ele estava precisando, acho que ou pagar faculdade ou pagar um lanche, ele estava numa situação muito complicada lá na caminhada dele lá atrás. E aí, nessa caminhada dele lá de outrora, veio uma pessoa super simples, igual você falou, a pessoa de rua, e pagou um lanche para ele. E anos depois ele reencontrou a pessoa, ou na faculdade, ou ele voltou para dar uma palestra, não lembro exatamente como que foi isso daí. E ele falou: não, você me pede o que você quer que eu vou te dar. Só que por mais que ele quisesse devolver, ele não tinha como devolver aquilo que foi tão importante, que aquela vez foi crucial. Se ele não comesse, dando um exemplo, que tem pessoas que acontece isso, ela não comeu, ela tem uma diabetes, ela morreu, não tem conversa. Então é outra coisa também que eu sempre falo, gente, é assim, ó, eu não sei se você se já se confrontou com isso, mas é um recado muito importante que eu dou. E se esse vídeo chegou até você, que bom, e que você ouça, e que você não seja essa pessoa que eu vou dar esse exemplo agora. Quando as pessoas estão ruins, elas prometem tudo. Mas quando elas estão bem, elas esquecem. É. Só que não é esquecer da Dani, não é esquecer do Lil, é esquecer de Deus, é esquecer da promessa que você fez. Então, nessa metáfora, né, mas é uma história real, que eu conto, ele quis ter essa gratidão de devolver, mas ele entendeu que então aquele cara era mais rico que ele. Porque ele depois teve tudo,
mas ele não tinha como Tem muitas devolver histórias assim. aquele favor, né? Muitas E é histórias. muito interessante isso, né? Porque a pessoa tem e ela perde. Por quê? Porque ela não se preparou, porque ela não entende das leis e das ações, porque a cabala é lei de causa e efeito. Então, tudo tá debaixo ali, Não, e é tão né? maluco, você tá falando assim, você sabe que a gente não tá sozinho aqui, né? Não, de forma Tem alguma. bastante gente com a gente, bastante gente espiritual aqui com a gente. Uma E força muito tem uma grande. força muito grande e eu tô pirando aqui porque tá vindo tanta energia, tá vindo tanta coisa pra mim, Diga. que é o seguinte, você falou um segredo que só quem manja vai saber o que você tá falando. Você falou do recipiente, você falou do vaso. Eu já vi grandes ocultistas falando disso e grandes rabinos falando disso. O recipiente, o quanto você está preparado, isso é sensacional. O quanto você está preparado para ser próspero. E uma das dicas que vem aí é o seguinte: aumenta primeiro o seu recipiente. Aumenta o teu vaso primeiro. Você está focando na coisa errada. Exato. Porque a pessoa ela foca no tesouro. Só que ela esquece que ela vou levar como esse tesouro embora. Então, vou dar um exemplo prático para as pessoas. Eu vou abrir uma empresa. O cara é tão falta de fé que ele abre um MEI. Ele já está declarando que ele vai ser limitado. Entendeu? O Com recipiente certeza. dele já vai falar, ó, você vai receber tanto por mês, acima disso você tá fora da lei, beleza? Por que ele não abre um Eireli? Por que ele já não abre uma empresa diferenciada? Ah, é porque eu não sei. Não, porque você é mão de vaca e você não acredita nem o que Deus pode fazer na tua vida. Exatamente. Ah, nossa, mas o seu recipiente é pequeno. Parabéns, você já tá profetizando na sua vida que você não vai ter prosperidade. Segundo, eu pensei no meu recipiente. Agora eu estou pronto. Existe uma palavra bíblica que diz que estava o profeta e passou em uma cidade. Na cidade encontrou uma mulher com seu filho e falou: faça um pão e me faça um bolo e me dê de comer. Ela falou: eu só tenho o suficiente para fazer para mim, para o meu filho e depois morreremos. E ele olha para ela e fala: faça para mim. E ela fez para o profeta. E aí depois ele fala: quantos vasos tem? Ah, eu tenho 2, tenho 3. Vá nos seus vizinhos, que você falou, a gente não consegue nada sozinho, que aqui é uma segunda solução para quem não tem um recipiente grande. Vá nos teus vizinhos e peça vasos emprestados. E enche a sua casa de vaso, porque eu vou multiplicar o azeite. E só um detalhe, gente, azeite na época não é igual você vai no mercado, lá no empório e você comprou. Era uma medida de riqueza, né? Super. Como um grama do ouro. Grama do ouro. Por quê? Porque ela tinha dívidas a pagar, não tinha dinheiro nenhum, Uma nem para viúva comer. naquela Uma época viúva é naquela uma época, pessoa indigente, praticamente. indigente. Então, assim, o que ele falou? Empresta. Sabe o que ele falou para ela? Sai da zona do teu conforto De não acreditar em si, e né? de Você não é acreditar capaz. em si. Vai lá e arruma esses vasos, que vai ser multiplicado. O que isso quer dizer? Às vezes, eu não tenho a empresa. Às vezes, eu não tenho a conta bancária. Mas eu tenho pessoas que podem receber esse dinheiro e eu vou ficar com uma parte. Gente, olha, é assim, eu não sei vocês aí do outro lado, mas eu tô aqui arrepiada, tomada. É Então, muito é forte. muito forte e tá tudo dentro. Então, são segredos cabalísticos e místicos também que se manifestam no dia a dia, mas precisa dessa reflexão para se manifestar. E dentro disso que você está falando, Liu, outra coisa também que é muito forte, e parece uma frase de efeito, que eu sou uma pessoa, o Liu me conhece. A gente não gosta disso, né, Liu? Nem eu, nem você, de É. coisa de frase de efeito. Se a gente fala, é porque a gente está falando com conhecimento de causa. Então, assim, é essa história, igual você falou dessa moça, da história da mulher, né? Ela foi nos outros lugares, quer dizer, depois ela não duvidou. Ele deu a ordem, ela foi. Então, assim, se Deus quiser agir na tua vida, você tendo fé,
aquilo vai conspirar para vir. Através de quem? Sempre, às vezes, também, quando eu vou fazer enfim, meu trabalho, previsões, projeções, a pessoa, nossa, mas como que vai acontecer isso? Eu falo, ó, como eu não sei, porque eu não sou cientista. Não tô aqui para provar nada. Mas eu sei que vai, né? Porque a gente já tem uma sensibilidade ali, e você viu que aquilo lá vai dar A, B ou C. E é bem o que você falou. Ela quis tá junto da vizinhança, ela quis se expor e ir embaixo de um mandamento que ele deu. E ela pegou para ela, né? Pegou pra Ela ela. acreditou naquilo. Acreditou. E você falou: ah, da onde vai vir? Eu não sei de onde vai vir. Sabe como você refuta uma pessoa que quer explicar tudo? Exato. Bonitão, bonitona, é simples. Me explica uma tradição. Boa. Da onde que vem uma tradição? Da onde que é a nossa tradição de apertar a mão? Exato. Da onde que é a nossa tradição de casar? Quem inventou aquela cerimônia? Do jeito que é. É. Da onde que vem a tradição de cantar Feliz Aniversário num bolo com vela, com a luz desligada e todo mundo batendo palma e desejando que uma pessoa tenha vida? Da onde que vem? Ah, não sei explicar. Pode pesquisar, pode ir o mais longe que você... Tradição não se explica, se vive. Energia, prosperidade e mundo espiritual é também das nossas origens, dos nossos Exato. antepassados. Vai explicar tudo onde? E às vezes, para que também uma explicação? Porque se você voltar para trás ou você for para frente, a única coisa que vai sobrar é Deus. É a força primordial. Se eu sou centelha divina, todos nós aqui no estúdio somos, né? Todos os humanos, digamos assim, têm a centelha, aquilo já está correspondendo. Você já tem tudo dentro de si. É uma luminária de uma luz maior, né? É um reflexo. E nisso você precisa saber como se comportar e aumentar isso para ir expandindo, né? Expandindo. Exatamente. E a coisa máxima desse ensinamento aí, Liu, aí eu não sei se você pode ter uma opinião diferente, né? Mas eu gostaria muito, porque como você tem muita sabedoria, então, assim, eu gostaria muito de estar te perguntando se você concorda comigo ou tem algum adendo, alguma coisa a mais. Você já percebeu? É uma coisa muito... Gente, é uma coisa, assim, muito louca que eu vou falar agora para vocês. Você já percebeu que quando a pessoa ela vem de uma determinada situação financeira, quando ela chega, às vezes, no 1 milhão, no primeiro bilhão dela, ela vai perceber, olha que interessante isso que eu estou falando, que o dinheiro que ela percorreu, que ela perseguiu, não era aquilo que ela queria. Aquilo não é a felicidade. Ah, mas então você está contradizendo tudo que você falou? Não, eu não estou contradizendo, até mesmo porque foi o que eu falei. No nosso planeta, onde nós estamos, aqui em Malhut, né, o ser humano vivo, onde a gente está morando, exercendo a fisicalidade, né, do corpo, de alma e corpo, igual o Liu estava falando, a gente precisa de ter essa troca. Então, você quer comer, você quer vestir, você vai precisar do dinheiro. Só que quando você atinge esse potencial, você começa a questionar tudo. Você já não passou por isso com pessoas que você... Porque daí você saca que aquilo lá, eu só quero fazer o bem. Porque, gente, o que eu mais ouço, eu ouço muito assim, ai, porque se eu ganhar, não sei se você já ouviu isso, né? Muito comum, tá tendo lá o bolão da Mega Sena, quem já não ouviu isso? Segunda-feira eu nem venho trabalhar. Você já viu o Cristiano Ronaldo querer parar de fazer o que ele faz? Tô falando só de gente top. O Bill Gates parar, qual que é o próximo passo? A filantropia, porque aquilo te preenche. Entendeu? E você emana tudo que você recebeu, porque daí você entende que não é ego, não é só para você. E se você tem o ego grande, que bom, coloca para trabalhar para Hashem. Exatamente. O que você falou é o seguinte: existe um conhecimento místico iniciático, principalmente presente dentro de graus, em que quando você é iniciado dentro de alguma ordem, seja lá qual for, esotérica, você precisa passar por degraus. Não adianta chegar... Iniciações, né? Iniciações. Não adianta ser o bilionário chegar e achar que você vai estar lá em cima. Não vai. Você vai começar de baixo. Por quê? Porque a cada degrau, ou melhor, a cada conquista, a cada mérito seu,
você vai descobrindo o poder da jornada. Quem falava muito sobre isso é o Paulo Coelho. Que ele falava sobre toda a jornada de uma pessoa e as descobertas que ela faz a cada degrau desse mundo místico. E a pessoa fala, ela descobre na jornada, será que eu estou errado nisso? Até um relógio parado pode estar certo 2 vezes ao dia. Exatamente. Então não existe o errado, existe a jornada. Existe o tempo que você leva para poder aprender. Tem algo sensacional que eu aprendi com um milionário, que ele falava o seguinte. Ele falava assim, Liu, eu estou fazendo 35 anos. E agora que eu despertei para a vida. Aí ele falou, mas posso te falar uma coisa, Liu? Não importa com quantos anos você vai despertar. Porque tem gente que ainda nem despertou. É muito forte. É muito forte. E dentro dessa jornada, você está falando, é um trabalho que eu faço, que eu desenvolvo com os meus mentorados, que é muito bonito. Bom, eu para falar da Cabala, né? Ficou aqui até amanhã, se deixar. Ele é um trabalho lindo, qual que é a jornada? Que daí sou eu que faço com eles. É a árvore da vida. Porque ali tem toda a explicação de onde vem a luz, para onde ela vai, como que ela emana, a questão, ganhou 50 milhões, aí pode perder, você entende ou não. Então, tudo é lei, tudo é ordem e caos um tempo inteiro, né? Até ele vir para cá e foi o que você falou, a manifestação. Só que é importante, gente, que vocês entendam tanto os eventos ruins da vida da gente, quanto os bons eventos, eles já aconteceram antes. Então, assim, não é uma coisa ao acaso. Até o acaso, ele é pensado, ele é planejado por Deus, né? E por ações nossas aqui também. Porque a gente está debaixo de uma lei. Então, querendo ou não querendo, você está cocriando o tempo todo. Eu não conheço nenhum milionário ou um bilionário. Eu sei que existem poucos, mas eu não conheço nenhum perto de mim que não trabalha espiritualidade. Eu também não conheço. Eu não conheço. Seja lá qual ela for. Exatamente. Entendeu? Porque também tem isso. Mas é difícil. Mas ele trabalha. Isso. Alguma coisa ele descobriu depois que ele estourou a bolha, que do outro lado, as coisas não se mantêm só com o conhecimento dele. E tem uns que falam que é ateu, não sei se você conhece, só que você vai dar uma pesquisada, você vai fazer lá o estudo, ou porque você foi chamado, ou porque te interessa, né? Por exemplo, igual Bill Gates, eu fui estudar, Cristiano Ronaldo, estudei a vida do cara, mas não conheço nenhum dos dois, pessoalmente. Você vê ações ali que estão totalmente dentro das coisas que a gente está conversando aqui. Elas não fogem. Não foge? Entendeu? Não estou falando que eles são ateus, tá, gente? Estou dando Não, mas eu já vi. Que alguns Eu já vi ateu. São. Não, eu já vi ateu falando. Eu não gosto de ficar nesse local porque eu não me sinto bem nesse local. Pra mim, o cara tá falando de energia. Exato. Você foi pra Israel. A energia de Israel é outra. Totalmente. Entendeu? Então, assim, você sabe que o cara pode ser até ateu, mas energia ele acredita. Ah, com certeza. Ele só tá dando outro nome pra Deus. Exatamente, porque na hora que o bicho pega, aí ele quer vir estudar com a gente. Tem uma história. Existia um ateu que tava pra morrer. E aí ele chama todo mundo e fala: eu preciso que ore por mim. Mas como? Você não era ateu? Agora que você vai morrer, você tá pedindo pra alguém orar por você, pra alguém pedir pela sua alma? Como assim? Você viveu a vida toda ateu e falando mal de quem acreditava em Deus? Meu querido, eu estou prestes a morrer. Não é hora de fazer inimigos. Então, é isso, não tem como. Todo mundo uma hora vai encontrar Deus. Você, na realidade, você pode encontrar com ele o tempo todo, o teu dia inteiro. Mas essas pessoas que recusam, em algum momento, elas vão ter que se encontrar com essa, que é a única verdade, com essa verdade maior, né? Essa verdade maior. E aí, Deus está em todo lugar, né? Eu sempre falo o seguinte, as pessoas perguntam para mim, Liu, onde está Deus? E eu digo para ele que a explicação é muito grande, só que eu digo para ele o seguinte: Deus está em todo lugar, só que a sua totalidade não cabe na Terra. Se Deus é maior do que tudo, Deus não mora
ele se manifesta. E se Deus não mora em lugar nenhum, onde ele está? Tudo está em Deus. Tudo mora em Deus. Exatamente. Deus é tudo e ele está presente em tudo. E ele se manifesta através dos 72 Exatamente. de maneiras diferentes, porque ele, em sua totalidade, quando ele chegou no cume do Sinai, o ser humano não aguenta. E fala, sobe, Moshe, porque eu morrerei. Vai que forte. Então, e Salmos, pelo nosso grande profeta e rei Davi, ele diz Amém. que quando subiu Moshe ao monte, viu carruagens celestiais de fogo de anjos. Ou seja, uma parte do céu desceu no monte. Foi só Deus que foi lá. E ali se manifestou uma fusão entre o material e o espiritual. Que foi algo... Forças, né? As forças cósmicas diferentes, dimensões diferentes se manifestaram ali. Então, Deus está dentro de você, Deus é você, cada partícula sua de energia. E você sabe que eu pegando esse gancho maravilhoso, a tua explanação aí, outro segredo também, que esse daí também você conhece, mas talvez a maioria do nosso público, né? Então, pegando esse gancho, vamos lá. Gente, para você que reclama muito, tudo é criação, você cria um anjo para aquelas situações. Então, assim, dá o mesmo trabalho você reclamar ou você entender que é o momento e vamos para lá ou para cá e vamos levantar a peteca, entendeu? Né? Sacode a poeira, dá a volta por cima. Todas as situações, elas estão ligadas a anjos, positivos ou negativos. Então, vai escolhendo também tua jornada, entendeu? E utilizando desses ensinamentos que você não vai perder nada, né? Exatamente. Você sabe que ambas podem contribuir para a pessoa. Com certeza. Depende da maneira e do conhecimento que ela tem para poder ter esse tipo de relação. Você sabe disso que eu tô falando. Então, existe, inclusive, as pessoas elas têm uma visão sobre o dito como negativo, que seria a energia mais densa, né? Que aí a gente poderia colocar como Satã, a gente poderia colocar como várias outras forças, e que Salomão teve o poder para poder aprisionar esses seres, né? Para quem E não... até fazer o que ele queria, né, disso, né? Ele domina... Hoje, presta atenção, vou falar. Hoje, Salomão seria dito no mundo ocidental como um anticristo. Por quê? Porque Salomão dominou o mundo. É forte isso, né? Ele era o homem mais rico do mundo, E sábio, né? mais sábio do mundo. E as pessoas falam, pô, ele era tão sábio, mas aí ele acabou se envolvendo com outros deuses e deu problema. A sabedoria que ele pediu era para governar o povo. Para governar o povo, essa sabedoria é uma sabedoria mística para você poder dominar aberturas, fechamento de portais, mundo espiritual. Está escrito que dentro dos pratos e das panelas vinha escrito louvores a Deus. Nossa. Porque a comida já era feita consagrada. Toda a prataria, todo o ouro foi trocado em Israel. Ele fez conexões com vários reis do mundo todo. Diz que vários mestres, vários reis que tinham seus mundos esotéricos vinham até Salomão para ouvir e ter conselhos dele. Então, eu não estou falando com um cara que antes de Cristo e que ele tinha um conhecimento judaico e também místico. Sim, total. Ele seria um mago, né? Ele seria um mago. Então a gente está falando de uma versão humana que deu origem, inclusive, que a gente tinha conversado, a várias sociedades secretas, como a maçonaria. Exatamente. A própria maçonaria, toda aquela simbologia, ela tem a ver com o templo. Tem a ver com o templo. Existe Toda uma viés, correlação. toda uma correlação. Existe um viés com os templários. Existe um viés com os templários. Sim, se a gente for buscar. Sim, mas os templários têm uma influência de Salomão. Se você pegar a Rosa Cruz, tem influência do Egito e também
Muitos conhecimentos de Salomão. Até mesmo porque os hebreus estiveram no Egito, né? Então também eles levaram a saber. Então eram lugares próximos. Se mesclou ali muita O coisa, né? próprio Mashiach dos hebreus, o Amém. próprio libertador do povo hebreu, que ainda não era judeu, era hebreu, lá no Egito, foi criado em toda a ciência do Egito. O próprio Moshe é um nome egípcio, porque das águas te tirei. Ele sabia, fala para mim, filho de neto de um faraó, dentro do templo, vai aprender ou não vai aprender? Com toda certeza. Depois ele escolheu, né? Depois ele Ser quem ele escolheu. realmente Mas era, que ele, estava mas disfarçado, mas ele teve aquela tem iniciação. como desver? Tem como não saber mais? Não tem como. Exatamente. Então, hoje, as religiões e as sociedades que veneram os ritos egípcios ainda não conseguem decifrar tudo. Ainda não conseguem entender tudo. E a gente está falando de alguém que estava lá dentro, que sabia tudo. Dominava. Dominava essa palavra. Ele dominava. E ele foi o escolhido. Então, gente, e assim, terminando aqui o nosso papo, aonde as pessoas podem te encontrar, Liu? Bom, prazer estar com você sempre, né? Ai, Você obrigada. sabe disso, obrigado pelo convite, obrigado a todos vocês da audiência. Eu vou pedir para esse conhecimento continuar reverberando. Vá lá na minha rede social, no Instagram, Liu Arthur, Com TH. sem TH. Ah, Liu Arthur, sem TH, 7. Liu Arthur, sem TH, 7. Vai ver um cabeludo, sou eu. TikTok, pode ir lá, Liu Arthur 7. YouTube, Liu Arthur, você vai encontrar um monte de coisa minha. E é um prazer poder estar com vocês aqui. E ela falou que vou voltar. Então eu vou voltar, se preparem. gente, é assim, a minha rede social, Dani Kadoshi, entrem lá. Gente, segue o canal, curte, compartilha, vai compartilhando, porque é muita riqueza que a gente trouxe aqui, né? São informações, assim, de um nível muito alto. Então, por favor, eu peço a vocês, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal e até a próxima.